Muito bem, vamos lá então. O nosso estudo de hoje, o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografia do Chico, capítulo 21, conversação edificante. Daquilo que nós estudamos no nosso encontro anterior, lembramos que finalizou um pouco do relato, da trama que envolvia as nossas personagens, quem era quem no passado, quem é quem no presente. E no final, no início do capítulo anterior, nós tivemos então Amaro em desdobramento, na sua própria residência, encontrando com Zulmira também em desdobramento e Odília também ali desencarnada, obsediando então a segunda esposa, a nossa outra personagem. E ela então, toda a comitiva ali da equipe de assistência, observando as dificuldades que eles tinham em se relacionarem, em se compreenderem. Odília completamente inflexível pelo ato praticado por Zulmira, da morte de Júlio. E aí então, diante daquela situação, Amaro, ficando meio apático, não sabendo se ele é um sentimento de amor, um sentimento de piedade. E aí então ele foi conduzido por irmão Clarencio para voltar ao corpo físico, para que se desligasse daquela situação, e ele depois então despertaria com aquela impressão de um sonho ruim. E nisso, a irmã Blandina, aquela que era professora lá no núcleo de educação da colônia Benção da Paz, foi até lá então pedir a assistência a irmão Clarencio pelo fato de que Júlio, o garoto então internado, vamos dizer assim, lá na colônia, foi evocado por Mário com todo aquele ódio. E essa evocação, esse pensamento direcionado a ele, provocou no garoto um grande abalo. E ele chorava ali com muita dor, com muita angústia. E aí então, irmã Blandina foi até irmão Clarencio pedindo assistência. Então ele, depois de depositarem Amaro no corpo físico, se deslocaram então em direção à colônia Benção da Paz. Bom dia, André. No meio das explicações, André Luiz levantou uma questão sobre o detalhe do envenenamento. Primeiro, nós tivemos Júlio, que tomou veneno e depois cometeu suicídio se lançando no rio, e nós tivemos também Esteves, que foi envenenado por Leonardo. Então André Luiz perguntou, mas os dois foram envenenados, por que ambos têm ali situações diferentes? E aí irmão Clarencio lembrou que Esteves foi assassinado, enquanto que Júlio tentou cometer o suicídio. Portanto, o peso maior cai sobre ele, porque é uma violação às leis divinas, o autoextermínio. Enquanto que Esteves, ele não sofria as repercussões, lembrando que Esteves agora era Mário Silva, o enfermeiro, e ele reencarnou sem nenhuma sequela daquela desencarnação. Enquanto que Júlio, mesmo já desencarnado, e mesmo após uma nova desencarnação, ele continuava trazendo ainda aquela sequela na garganta. E aí então foi explicado que o fato de Júlio ter optado pela tentativa do suicídio, e depois pelo próprio suicídio, mas optado pela tentativa do suicídio tomando aquele corrosivo que afetou a garganta dele, ele então seria constrangido, essa foi a expressão utilizada por irmão Clarencio, a concentrar o pensamento naquela lesão que ele provocou mesmo. Por isso então ele continuava trazendo isso e sofreria ainda um pouco mais as consequências desse desequilíbrio, até que ele conseguisse alcançar o restabelecimento do seu pensamento, agora sem as lembranças desse passado. Durante esse deslocamento até a colônia Benção da Paz, André Luiz recebeu como explicação de irmão Clarencio, André Luiz e Hilário, receberam então a instrução de irmão Clarencio a respeito dos centros de força, então os conhecidos, populares, chakras. E aí então trouxe aqui todas aquelas explicações, e como eu trouxe para vocês, essa foi a primeira vez que André Luiz mencionou esses centros de força dentro
dos ensinamentos que nós temos na doutrina. Kardec não chegou a tocar nesse ponto, ele não se aprofundou. O mais próximo que ele chegou de André Luiz a respeito, né, do perispírito e tudo mais foi aquela questão do cordão dourado, do cordão prateado, né? Então, nomes diferentes que são apresentados, Kardec mencionou esse cordão prateado. E André Luiz também já falou sobre ele. Quando o espírito, então, em desdobramento, ele leva esse fio de conexão com o corpo físico. E esse fio só é rompido quando há, então, a desencarnação. Então, mas sobre os centros de força, isso não foi falado. Então, André Luiz trouxe pela primeira vez essa informação e ela, então, foi desdobrada através de muitos estudos, de muitas pesquisas, quando começaram, então, os cursos de passe, os tratamentos de cromoterapia, que embora não seja um tratamento espírita, né, ele é um tratamento que foca, dentro das terapias alternativas, ele foca também esses centros de força. Enfim, várias outras pesquisas, né, foram então desenvolvidas a partir desses ensinamentos, né? Lembrando também que esses centros de forças, como nós já comentamos, chamados de chakras, eles também já eram reconhecidos, né? Aliás, um reconhecimento milenar por parte dos orientais, né? Então nós temos os hindus, nós temos ali o pessoal do Extremo Oriente, né, que também fazia pesquisas sobre esse tema, né? Mas nada muito estudado, principalmente aqui no mundo ocidental. Então, André Luiz começou a trazer esses esclarecimentos e nós, da doutrina espírita, começamos então também a fazer pesquisas e trabalhos sobre esse tema, né? Bom dia, Osmar. Explicado então aqui sobre a função de cada centro de força, só para a gente recapitular, né, que é importante a gente sempre trazer aqui de volta essas orientações. Que tal? Falava, bom dia, Gilda. Falava sobre o efeito, né, do pensamento sobre o desequilíbrio desses centros de forças, que repercutia depois no corpo físico. E aqui então, depois dessas orientações, diz aqui André Luiz, só para a gente recapitular esse trechinho que ele é importante. Ouvíamos as preciosas explicações, elevados, mas Clarencio, reparando que não nos cabia fugir do quadro ambiente, voltou-se para a garganta enferma de Júlio e continuou. Né? Aqui nesse caso, eles já chegaram naquele local, perceberam que o garoto sofria bastante, né, por causa daqueles pensamentos, porque foi colocado para nós aqui, né, o choro de Júlio infundia compaixão. E aí então já iniciavam, como foi colocado pelo ministro, né, estejamos tranquilos, espero conduzi-lo à reencarnação em breves dias. E aí depois trouxe essa questão do pensamento, né, sobre o efeito do pensamento sobre o corpo fluídico, e depois aqui ele colocou, né, ouvimos as preciosas explicações, enlevados, mas Clarencio, reparando que não nos cabia fugir do quadro ambiente, voltou-se para a garganta enferma de Júlio e continuou. Aí ele colocou aqui também, então, temos assim por extensão máxima do veículo que nos serve presentemente, ou melhor, aqui em cima, só para, aqui ó, apliquemos a nossa aula prática, tanto quanto nos seja possível, a terminologia trazida do mundo. Então lembrando que aquilo que é passado para nós, os nomes que são dados a cada um desses centros de forças de acordo com o nosso corpo físico, ou seja, de acordo com a nossa anatomia biológica, não significa necessariamente que isso seja um padrão no plano espiritual. Eles trazem outros nomes, outras expressões, mas aí é tudo muito relativo. Seria mais ou menos nós falarmos de emancipação da alma, desdobramento do espírito, viagem astral, é tudo a mesma coisa. Só muda a expressão de acordo com a cultura, de acordo com a direção de cada estudo, né? De cada grupo de estudo. Então, nesse caso aqui, o que é passado para nós por irmão Clarencio é usada a mesma terminologia usada aqui no nosso mundo para facilitar a explicação. Por isso, então, ele coloca, né? Analisando, aqui melhor, né? Apliquemos a nossa aula rápida, tanto quanto nos seja possível, a terminologia trazida do mundo,
para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Então, se por acaso alguém trouxer um outro nome para esses centros de força, não nos preocupemos em entrar num debate muitas vezes sanguinário para dizer quem é o dono da verdade, porque simplesmente é uma questão de palavras. Temos assim por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente o centro coronário, que na Terra é considerado pela fisiologia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Então, coronário, coroa, só para poder facilitar. Esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando as demais, vibrando todavia com eles em justo regime de interdependência. Aqui nós levantamos uma questão também a respeito dos estudos feitos com a glândula pineal. Se é uma glândula que se encontra no cérebro, e segundo esses estudos feitos recentemente, é o ponto de conexão com o nosso corpo físico, com o plano espiritual, não é de surpreender que esse centro coronário, que fica nessa região da nossa cabeça, seja também esse centro, vamos dizer assim, o principal, e que, embora haja de um modo interdependente com os outros centros de força, é ele que é colocado, como na linguagem hindu, o lótus de 1000 pétalas, pelo alto potencial de radiações. Então a gente já começa a fazer uma conexão entre aquilo que o nosso corpo físico tem, aquilo que o perispírito tem, e essa conexão com o plano espiritual. Considerando que em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo os impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo o responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de fornecer a sublimação da alma. Estou passando rápido aqui porque nós já estudamos sobre isso no estudo passado. Logo após, anotamos o centro cerebral, também chamado de frontal, contíguo ao centro coronário. Ele ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico, referente aos poderes psíquicos. Em seguida, temos o centro laríngeo. Só voltando um pouquinho, fazemos também aquela conexão com o chamado terceiro olho, que na cultura oriental tem aquele centro de força bem no meio da testa. E aqui nós temos então esse centro cerebral ou centro frontal. Em seguida, temos o centro laríngeo, que preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo. Lembra que o timo ele é uma glândula que fica aqui atrás do externo, esse osso que tem bem no meio aqui do nosso peito que une as costelas. Ele diz respeito também à parte imunológica. Então o timo, a tireoide e as paratireoides. Logo após identificamos o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico, que no corpo denso está sediado no baço. Lembra o baço? Do lado esquerdo aqui no nosso abdômen, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. O gástrico na região aqui do estômago. E por fim temos o centro genésico,
em que se localiza o santuário do sexo como templo modelador de formas e estímulos. O instrutor fez pequena pausa de repouso e prosseguiu. Aqui depois, tá só para concluir então, não podemos olvidar, porém, que o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos nos celeiros do universo, vaso de que nos utilizamos para ambientar a nossa individualidade eterna, a divina luz da sublimação, com que nos cabe demandar as esferas do espírito puro. E aqui então ele fala com muita coisa bonita, mas acaba ficando confuso, mas ele quis dizer que o nosso corpo sutil, o perispírito, ele é constituído, tanto quanto o corpo físico, é uma criação mental que atrai esses fluidos do universo para ter ali o seu formato, para trazer a nossa individualidade. Que é exatamente aquilo que Kardec faz, que o perispírito é formado pelo fluido cósmico universal ambiente, e o espírito, então, atrai para si esses fluidos, formando o seu corpo espiritual, como lembra Paulo de Tarso, ou o nosso perispírito, né? Lembrando que perispírito, esse prefixo peri significa em volta. Lembrando, né, de periferia, pericárdio, perisperma, perispírito também. Então, essa é a colocação que ele traz para nós. E nesse corpo fluídico, nós temos então esses centros de força, né, que inclusive, a gente lembra que nos estudos de passe, também são aplicados de acordo com essa descrição de André Luiz. Então, se por acaso alguém traz ali algum problema no trato digestivo, o trabalho de concentração é feito em cima do centro gástrico. Se por acaso alguém tem problemas imunológicos, é feito ali na região do esplênico. Na garganta, a mesma coisa, de acordo com aquilo que André Luiz traz para nós. Pessoas que trazem ali problemas no campo neurológico, no sistema nervoso, é na região coronária onde o passe é aplicado. Então, esses centros de forças, sendo reconhecidos e tendo depois ali as definições da função de cada um, o trabalho de passe do magnetismo, como também outras terapias alternativas fora da doutrina espírita, acaba também concentrando as terapias nessas regiões de acordo com a necessidade de cada indivíduo. E isso também, como nós vimos aqui, porque o Júlio, nesse caso, teve aquele problema de tomar um corrosivo que afetou a sua garganta, no plano espiritual ele também sofre nessa mesma região. E perceberam então essa grande desarmonia, esse grande desequilíbrio nesse centro no faríngeo. Então o espírito também tem ali a concentração nessas regiões. Então cirurgias espirituais, tratamentos diversos, né, que são feitos levando em consideração cada um desses centros de força. A Angelina colocou: quando trabalhamos na fluidoterapia, às vezes nos é mostrado o corpo espiritual, o local da lesão, né? Porque é uma repercussão direta. Porque, na verdade, né, como é colocado para nós, a grande maioria dos desequilíbrios orgânicos que nós temos, eles começam no pensamento, como nós sabemos. Do pensamento provoca uma desarmonia no corpo perispiritual, que, por sua vez, somatiza no corpo físico. Então, cada uma dessas situações. Agora, ao mesmo tempo, nós temos um caminho contrário, como foi o caso de Júlio, em que ele tomou um corrosivo, lesou o seu corpo físico, pela fixação do seu pensamento, acabou depois também afetando o seu corpo perispiritual. O Dudu colocou, né, a FEB diz que o passe dispersivo não deve mais ser administrado, só no coronário que vai espalhar essa concentração fluídica aos outros órgãos. Né? Dudu, isso é sempre muito relativo, né? Vai com Deus, Flávio. Bom dia, um abraço. Até sexta-feira, hein? Tá, pessoal, lembrando que amanhã nós não teremos estudos, tá? Então na sexta-feira nós voltamos aqui também. Então, Dudu, é muito relativo, né? Porque a FEB diz, né? Então a gente pergunta, né, qual é a autoridade que a FEB tem para ditar um diagnóstico da medicina espiritual. Né? Então, assim, é uma orientação que é trazida de acordo com os estudos que eles fazem, mas nós temos também tantos estudos paralelos que muitas vezes não concordam. Então são estudos em andamento. Com cada
grupo de estudo que vai apresentando ali depois uma forma de tratamento mais adequado, né? Tanto é assim que nós vemos uma grande diferença na própria forma como os passes são aplicados, né? Deixa eu ver. Pois é, então, cada grupo vai fazendo um trabalho meio empírico, né? Você vai aplicando e vendo o resultado, aplicando e vendo o resultado. Então, assim, a princípio, né, nós temos ali apostilas que são apresentadas para direcionar esses estudos, são válidas. Né? Agora, quando a FEB diz que não deve mais fazer, não é bem assim, né? Então, se eu quiser continuar fazendo, eu posso fazer desde que o resultado seja positivo. Então, assim, tudo depende muito de estudos. Então, é um campo novo que vem sendo apresentado para nós, essa parte vamos dizer assim, da medicina espiritual, que nós ainda não temos condições de explorar completamente, porque você não pode ir numa sala de anatomia e abrir um cadáver e encontrar um centro de força para você entender como ele funciona e do que ele é feito. Então são informações teóricas que vão sendo apresentadas para nós e a gente vai trabalhando em cima dessa teoria. E a gente vai observando também o resultado a partir daí. Tá? Mas vamos lá em frente. Isso aqui nós já vimos também. São muitos debates que são até saudáveis, mas não dá para dizer assim, olha, a partir de hoje não pode. Né? Então, assim, são orientações, vamos tentar, vamos ver qual é o resultado e coisa e tal. Mas muito bem, então feito aqui, irmão Clarencio então fez esse trabalho de aplicação de passes nessa região da garganta, né, do Júlio, e aí depois ele vai reencarnar, como foi colocado para nós. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Nosso Júlio, de atenção encadeada à dor na garganta, constrangido a pensar nela e padecendo-a, recuperar-se-á mentalmente para retificar o tônus vibratório do centro laríngeo, restabelecendo-lhe a normalidade em seu próprio favor. Então ele vai reencarnar, como colocou aqui, ó, Júlio renascerá num equipamento fisiológico deficitário que de algum modo lhe retratará a região lesada a que nos reportamos. Sofrerá intensamente do órgão vocal, que sem dúvida se caracterizará por fraca resistência aos assaltos microbianos, e em virtude de o nosso amigo haver menosprezado a bênção do corpo físico, será defrontado por lutas terríveis, nas quais aprenderá a valorizá-lo. Então vai ser uma reencarnação ali trabalhosa, uma reencarnação difícil para ele, né? Bom dia, Lê. A Girina colocou, né, os hospitais espíritas do Nordeste recomenda para os médiuns que tenham uma sensibilidade maior. Então o trabalho feito, né, nos hospitais espíritas pelo Brasil afora, né, o trabalho de passe é fundamental. Em vez de usar, né, a medicação e a cirurgia, eles também priorizam esse trabalho de fluidoterapia. Fluidoterapia, evangelioterapia também, né, principalmente esses hospitais que fazem trabalhos com pacientes com desequilíbrios mentais, desequilíbrios emocionais, né. Recomendo os passes dispersos, né? Sim, então mais uma vez, os hospitais espíritas do Nordeste recomendam passes dispersos para os médiuns que têm uma sensibilidade maior. Então é a questão que eu falei para vocês, de observação dos resultados, né? Vamos lá. Fechando então aqui, em seguida, o instrutor desdobrou várias operações magnéticas, a benefício do pequeno enfermo, que se mantinha calmo, e com os agradecimentos das duas irmãs solícitas, que nos ouviam atentamente, despedimos-nos de retorno ao nosso domicílio espiritual. Então André Luiz e todo mundo voltaram todos eles, né, para nosso lar. Capítulo 21, conversação edificante. Então, isso que a gente viu até agora foi uma recapitulação desse capítulo número 20, para vocês verem como ela é importante, né? A gente poderia fazer aqui 2, 3 estudos repetindo repetindo o mesmo roteiro, mas trazendo aqui abordagens diferentes, né? Mas fica aqui então a orientação, a dica, né, para estudar um pouco mais depois. Conversação edificante.
Enquanto regressávamos ao nosso círculo de trabalho e de estudo, para articular novas providências de auxílio em favor dos protagonistas da história que a vida estava escrevendo, concluí que não me cabia perder a oportunidade de mais amplo entendimento com o nosso orientador, com alusão aos esclarecimentos que nos fornecera acerca do perispírito. Então continuaremos aqui o estudo sobre o perispírito. Assim como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, ignorando a maior parte dos processos vitais de que se beneficia e usando o corpo de carne à maneira de um inquilino estranho à casa em que reside, também nós, os desencarnados, somos compelidos a meticulosas meditações para analisar a vestimenta de que nos servimos de modo a conhecer-lhe a intimidade. Então é interessante essa colocação de André Luiz, porque ele diz, né, da mesma forma que nós vivemos aqui no mundo físico, utilizando um corpo físico, ignorando completamente como ele trabalha, a gente só percebe o nosso corpo físico quando aparece algum problema. Do contrário, a gente ignora como funciona toda a parte de circulação do sangue, a parte imunológica, toda a parte do sistema nervoso. Somente os profissionais e estudiosos da área médica e de outras áreas de saúde também exploram um pouco mais, mas do contrário, a gente age com toda, né, ignorando completamente o valor do organismo físico. E no plano espiritual não é diferente, os espíritos também, agora com mais afinidade com o perispírito, também ignoram o modo como ele funciona, simplesmente estão ali. Utilizam aquele corpo, muitas vezes de um modo inconsequente, né? Aliás, se nós nos dedicássemos a estudar um pouco mais sobre a importância do nosso corpo físico e quais são as ações que nós podemos empreender para fazer com que o nosso corpo funcione de modo saudável, nós teríamos uma mudança radical no nosso estilo de vida, com relação à alimentação, às práticas de exercícios, às atividades que nós realizamos no nosso cotidiano, que muitas vezes geram estresses, geram desequilíbrios. Nós teríamos assim uma outra visão, né? Então, assim, a quantidade de pessoas que se dedica ao corpo físico, trabalhar com saúde de um modo saudável, sem ingerir substâncias, cuidando, né, com o seu modo de pensar diferenciado e tudo mais, é uma quantidade muito pequena. A grande maioria age assim, vou usando enquanto dá, como se fosse um carro, né? Quando o carro quebra eu troco, só que o corpo físico, quando ele quebra, aí babau, já era. Então no plano espiritual também não é diferente, só que os espíritos nesse caso sofrem também as suas repercussões. Efetivamente, em novas condições na vida espiritual, passamos a apreciar com mais segurança o corpo abandonado à terra, penetrando os segredos de sua formação e desenvolvimento, sustentação e desintegração. Mas, ou seja, né, estando no plano espiritual, começam a analisar o corpo físico, né, como ele é gerado, toda a parte biológica, o seu desenvolvimento, a sua decomposição. Mas somos desafiados pelos enigmas do novo instrumento que passamos a utilizar. Lidamos na vida maior com o carro sutil da mente, pelo menos na esfera em que nos situamos, acentuando pouco a pouco os novos conhecimentos quanto às peculiaridades que lhe dizem respeito. Então, o novo desafio é conhecer agora o novo organismo, né? Principalmente porque no plano espiritual, a grande maioria dos desencarnados acaba sofrendo as consequências daquilo que viveu durante a sua vida no mundo físico. Então são as doenças, são as características físicas adquiridas pelo corpo físico, de acordo com o modo de viver da pessoa, como por exemplo a obesidade, problemas nas articulações, problemas respiratórios. Então o indivíduo chega no plano espiritual todo curvado, todo cheio de dor, cheio de dificuldades, porque no corpo físico, o corpo físico que ele tinha teve essas características por causa do modo como ele vivia. Então começa a ter essa visão no plano espiritual dessa esmagadora maioria, né, de desencarnados, que precisa então entender a força do pensamento,
a repercussão do pensamento sobre o corpo físico, sobre o corpo perispiritual, para que ele possa se desvincular do corpo físico. Então, se ele chega no plano espiritual, trazendo, por exemplo, uma limitação física, como o caso da cegueira, no plano espiritual ele vai ter que trabalhar mentalmente para fazer com que essa cegueira, que era esse bloqueio que ele leva por causa da sua vida no mundo material, simplesmente seja dissipado, porque não tem mais sentido ele viver isso. Mas usando aquela expressão que nós já falamos anteriormente, o condicionamento da mente do espírito que vai fazer com que ele viva dessa ou daquela forma. Por isso, então, estudando, né, no mundo espiritual o controle do pensamento, o trabalho feito no perispírito, ele vive então de modo saudável. Então aquela pessoa que desencarna levando todas as sequelas de uma idade avançada, as dores, a fragilidade do organismo, a própria aparência que ele tem, no plano espiritual ele pode reverter tudo isso pela educação do pensamento. Por isso é colocado para nós, né, quando ele diz assim, lidamos na vida maior com o carro sutil da mente, pelo menos na esfera em que nos situamos, aqui nesse caso nesse plano um pouco mais elevado, né? Porque nas esferas inferiores ali é uma baderna, né? Cada um vai vivendo do seu jeito ali, sem nenhuma preocupação em fazer esse trabalho diferenciado. Com o carro sutil da mente, pelo menos na esfera em que nos situamos, acentuando pouco a pouco os nossos conhecimentos quanto às peculiaridades que lhe dizem respeito. Reparei que Hilário, pela expressão dos olhos, demonstrava não menor anseio de saber, e encorajado pela atitude do companheiro, desfechei a primeira questão considerando: inegavelmente será difícil alcançar o grande equilíbrio que nos outorgará o trânsito definitivo para as eminências do espírito puro, né? Ou seja, ainda existe um longo caminho para que os espíritos, nessa esfera em que eles se encontram, alcancem essa condição de espírito puro. Muitas transformações do pensamento, muitas transformações de valores, essa transformação moral, para até chegar nessa condição de um espírito puro. E aí então o ministro Clarencio diz: assim, para que tivéssemos na crosta planetária um vaso tão aprimorado e tão belo quanto o corpo humano, a sabedoria divina despendeu milênios de séculos usando os multiformes recursos da natureza no campo imensurável das formas. Aqui a gente pausa, que ele quis dizer o seguinte: para que o nosso organismo chegasse nesse estado em que nós estamos hoje, na sua constituição anatômica, biológica, dando toda a funcionalidade, toda essa perfeição para que a gente possa interagir com o mundo material, a natureza foi evoluindo durante milhares de séculos, como foi colocado para nós aqui. Então, imaginarmos desde os primatas, um chimpanzé, por exemplo, um gorila, que tinha aquele formato, e aí então dali ele evoluiu para os primeiros hominídeos, daqueles fósseis que foram encontrados, aqueles seres que não eram homens, não eram animais, e foi evoluindo, 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 até chegar no corpo físico que nós temos hoje. Quanto tempo de transformações a natureza acabou exigindo para chegar naquilo que nós temos hoje. E ele diz assim: para que venhamos a possuir o sublime instrumento da mente em planos mais elevados, não podemos esquecer que o Supremo Pai se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação à vida superior. Então, da mesma forma, o tempo também será o principal instrumento para a transformação do nosso perispírito, da forma como ele se encontra hoje, para o perispírito na sua condição sublime para a vida no mundo superior. Então, da mesma forma que a natureza moldou o nosso corpo físico através das diversas experiências, vamos dizer assim, no plano espiritual, também da mesma forma o espírito vai condicionando o seu pensamento, vai transformando a sua mente, buscando essa sintonia superior, para que ele possa então sublimá-la
Então, desse corpo denso, cheio de sequelas que nós utilizamos hoje, esse corpo denso, pesado, para chegarmos até aquele corpo puro e leve, ainda existe ali muita coisa para se trabalhar. Usando uma das analogias de Néio Lúcio, quando ele contava ali no seu livro Jesus no Lar, ele falava que é como aquele vaso, né, de água suja, barrenta, em que você vai jogando água limpa, fazendo aquela mistura, fazendo com que ela vá clareando lentamente até que ela atinja a depuração. Então, se o nosso perispírito é esse vaso com essa água ainda suja, não tão barrenta como no passado, né? A gente está assim, aquela água suja, pouco transparente, bem opaca, e com o passar do tempo a gente vai substituindo esse barro pela água pura, até que vai chegar um momento em que nós teremos uma água pura, cristalina, completamente translúcida, que é exatamente ali a condição de um espírito puro. Quanto tempo isso vai demorar? Muito tempo. Mas vai demorar mais tempo ainda se nós não nos esforçarmos. Compete-nos, então, observou Hilário atencioso, atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Quase todas estarão no mundo desempenhando expressivo papel na regeneração das almas. Exatamente, explicou aqui o ministro. Então aqui Hilário também comenta sobre a importância das enfermidades aqui no corpo, no nosso mundo material. Porque a enfermidade, na verdade, ela é um processo de correção, ela é um processo de depuração, é um processo de expurgo. Porque é através dessa doença, é através desse sofrimento que o espírito desperta. Então ainda temos que lidar com tudo isso. Agora o espírito que já atingiu aquele grau de elevação que reencarna mesmo na condição de um missionário, ele não tem motivo para sofrer as consequências dessa doença. Porque se ela é a concretização, a somatização daquilo que o espírito pensa, um espírito elevado, seu pensamento é harmonioso. Portanto, o que vai repercutir no seu corpo físico é exatamente essa mesma harmonia. André Luiz coloca: cada centro de força exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender no rumo do perfeito equilíbrio. Sim, confirmou Clarencio, nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização, compelindo-nos a natural cativeiro em derredor das vidas começantes às quais nos imantamos. Hilário, conduzindo mais longe as próprias divagações, perguntou: imaginemos, contudo, um homem puramente selvagem a situar-se em plena ignorância dos desígnios superiores, que se confia a delitos indiscriminados. Terá nos tecidos sutis da alma as lesões cabíveis a um europeu supercivilizado que se entrega à indústria do crime? Clarencio sorriu compreensivo e acentuou: sigamos devagar. Comentávamos ainda há pouco o problema da evolução. Assim como o aperfeiçoado veículo do homem nasceu das formas primárias da natureza, o corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. É necessário não confundir a semente com a árvore, ou a criança com o adulto, embora surjam na mesma paisagem de vida. O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como protoforma humana, extremamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa. Está para o organismo aprimorado dos espíritos algo enobrecidos, como um macaco antropomorfo está para o homem bem posto nas cidades modernas. Em criaturas dessa espécie, a vida moral está começando a aparecer, e o perispírito nelas ainda se encontra enormemente pastoso. Por esse motivo, permanecerão muito tempo na escola da experiência como o bloco de pedra rude sob marteladas
antes de oferecer de si mesmo a obra-prima. Despenderão séculos e séculos para se rarefazerem, usando múltiplas formas, de modo a conquistarem as qualidades superiores que, em lhes sutilizando a organização, lhes conferirão novas possibilidades de crescimento consciencial. O instinto e a inteligência pouco a pouco se transformam em conhecimento e responsabilidade, e semelhante renovação outorga ao ser mais avançado equipamentos de manifestação. Mais uma vez aqui. O instinto e a inteligência pouco a pouco se transformam em conhecimento e responsabilidade, e semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. O prodigioso corpo do homem na crosta terrestre foi erigido pacientemente no curso dos séculos, e o delicado veículo do espírito, nos planos mais elevados, vem sendo construído célula a célula na esteira dos milênios incessantes. Vamos então aqui resumir toda essa história. Hilário perguntou o seguinte: se nós encontramos um selvagem que não tem nenhuma compreensão das leis divinas, vive o seu primitivismo, cometendo crimes diversos, como por exemplo, numa guerra com uma tribo primitiva, tanto quanto a dele, há aquelas mortes, ele faz isso pela sobrevivência, ou ele então comete um ato suicida, se por acaso surge uma situação de angústia, ele faz isso quase que de uma forma natural, pelo fato de não ter ainda um desenvolvimento moral mais elevado. De que forma que isso repercutiria sobre ele, e se esses mesmos atos praticados por um europeu supercivilizado, como André Luiz coloca para nós, que também se entrega ao crime, como seria o efeito sobre os dois? Usando uma forma mais clara, se por acaso um indivíduo que vive numa sociedade muito primitiva comete um suicídio e um homem civilizado comete um suicídio, de que forma que esses dois atos repercutem sobre eles? É da mesma forma? A dor é a mesma? Kardec, no Livro dos Espíritos, tem uma questão que ele apresenta, que ele diz assim: se por acaso um homem primitivo, de uma tribo, comete o canibalismo, e um advogado, um homem instruído, comete um crime, qual é o mais grave? Aí então os Espíritos respondem mais ou menos aquela passagem do Evangelho: a quem muito foi dado, muito será cobrado. O homem instruído tem muito maior responsabilidades pelos seus atos, porque ele não pode alegar ignorância, ele não pode alegar ingenuidade. Então ele tem muito mais responsabilidades do que aquele que age pela força dos instintos. Aqui então, conforme o irmão Clarencio explica, ele diz que também, da mesma forma que o corpo físico vai se desenvolvendo, o perispírito também. E nesses grupos mais primitivos, esse perispírito se encontra, como ele foi colocado aqui, enormemente pastoso. Então é aquele perispírito que não concentra, por exemplo, o peso da culpa. Porque o indivíduo que tem essa ingenuidade, essa imaturidade espiritual, e age pela força das circunstâncias, movido pelo seu instinto, ele não tem motivo para culpa. Agora, aquele que tem esclarecimento, esse sim não apenas sofre o efeito daquilo que causou pela culpa, se não tiver culpa, se ele não sentir culpa por um desequilíbrio que ele venha, ele é induzido a ter esse pensamento concentrado. Que nós já vimos, inclusive, lá no céu, no livro O Céu e o Inferno, aquele caso de espíritos, que diziam que ficavam presos num lugar escuro. E aí Kardec então deduziu que eram forças exteriores que faziam com que o espírito ficasse preso ali. Porque se depender dele, está tudo bem. Ele fez aquilo, não traz culpa nenhuma. Nesse caso, eu preciso procurar, Andréia, mas eu vou procurar, depois eu falo para vocês. Tá? Eu já cheguei a citar essa passagem, depois eu comentei com vocês sobre ela, depois eu passo direitinho. Tá? Acabando o estudo, eu dou uma pesquisada rápida e depois eu comento com vocês. Aí então, sobre essa questão então dos
do indivíduo que tem esse desenvolvimento, mas ele se nega por esse egoísmo a aceitar o erro que ele praticou, ele então é constrangido a sofrer as consequências até que ele desperte. Por isso, então, é colocado para nós aqui essa diferença do indivíduo primitivo não ter essa concentração da consequência daquilo que ele praticou de uma forma semelhante àquele que é um homem instruído. E ele continua aqui para nós, então. Ele diz assim, né, que no caso desses espíritos primitivos, que trazem também perispíritos com uma estrutura primitiva, ele diz assim: despenderão séculos e séculos para se rarefazerem, ou seja, se tornar rarefeito, cada vez mais puro, utilizando múltiplas formas, de modo a conquistarem as qualidades superiores que, em lhes sutilizando a organização, lhes conferirão novas possibilidades de crescimento consciencial. Então ele vai despertando a consciência dele, tendo esse crescimento consciencial. O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade. E semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. Então, aquele corpo físico embrutecido que ele possui vai se tornando um corpo físico muito mais equilibrado, muito mais sutilizado. Exatamente pelo fato dele se desenvolver em termos de consciência e de responsabilidade. O prodigioso corpo do homem na crosta terrestre foi erigido pacientemente no curso dos séculos, e o delicado veículo do espírito, nos planos mais elevados, vem sendo construído célula a célula na esteira dos milênios incessantes. Quando ele fala, claro, célula a célula, ele coloca assim, cada detalhe do corpo perispiritual também vai se modificando conforme o espírito vai se elevando. E com um olhar significativo, Clarencio concluiu: até que nos transfiramos de residência aptos a deixar em definitivo o caminho das formas, colocando-nos na direção das esferas do espírito puro, onde nos aguardam os inconcebíveis, os inimagináveis recursos da suprema sublimação. Calara-se um instrutor, mas o assunto era por demais importante para que eu me desinteressasse dele apressadamente. Recordei os inúmeros casos de moléstias obscuras de meu trato pessoal e aduzi. De certo, a medicina escreveria gloriosos capítulos na Terra, sondando com mais segurança os problemas e as angústias da alma. Gravá-los-á mais tarde, confirmou Clarencio, seguro de si. Um dia, o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda a origem no psiquismo. Então, o que comenta aqui o irmão Clarencio é que, no futuro, a medicina, e já na verdade nós já percebemos essa mudança, quando nós lembramos que no passado a medicina era muito pragmática. Então se você tinha uma dor no joelho, então vamos tratar a sua dor no joelho. Se você tinha uma dor no estômago, vamos tratar a dor do estômago. Agora não, agora a medicina já começa a ver o homem de modo mais global. Vamos não apenas tratar o sintoma do que o indivíduo relata, mas vamos procurar a causa. Essa causa pode estar no seu psiquismo, pode estar no seu modo de viver, pode estar até mesmo no campo da espiritualidade. Então hoje nós temos muitos profissionais que se tornam excelentes profissionais, por sinal, pelo fato de verem o indivíduo não como órgãos anatômicos, mas como seres que têm a sua complexidade. Então nós percebemos que, embora ainda não considere o espírito como um elemento a ser observado, começa a compreender o indivíduo. Então ele saiu da matéria, reconhece o indivíduo e no futuro reconhecerá o espírito. Então nós estamos nessa fase de transição entre a matéria e o indivíduo, ou seja, humanizando a medicina,
humanizando as nossas ciências, para depois dessa humanização espiritualizar a nossa medicina. Então, quando a medicina, então, nas universidades começarem a estudar a espiritualidade de um modo muito mais efetivo, nós lembramos, né, que aqui em São Paulo foi implantado, lá na Universidade Federal de Medicina, a antiga Escola Paulista de Medicina, pelo Dr. Sérgio Felipe, a matéria espiritualidade. Mas a matéria espiritualidade não estudando o espírito da forma como o espiritismo conhece, mas a fé das pessoas, esse campo sutil, né, que a matéria ainda não compreende. Então, estudando, você tem fé, o seu pensamento tem força de transformação, né? Não, a parte pineal do ela é muito mais assim, é muito mais de pesquisa. Ela não é ainda algo voltado para a universidade, né? Mas a espiritualidade, falar, por exemplo, de uma pessoa que ela, se ela tem fé, no que ele acredita, no que essa pessoa acredita, né? Isso, inclusive, né, fica para o final, então precisa arrumar as cadeiras, soldado. Então, porque isso explica, mas não justifica, né? Então, já tomou uma carimbada. Então, nós vemos a importância, a relevância que hoje a medicina dá, né? Não de uma forma tão efetiva como mereceria, mas quando nós vemos, por exemplo, grupos religiosos que atuam junto aos pacientes em hospitais. Aquele trabalho de capelania que é feito, né, com grupos católicos, evangélicos, espíritas, que fazem visitas diárias, né, oferecem aquele apoio espiritual. Então, se isso hoje é aberto aos hospitais, é um passo significativo. Porque não é apenas assim, deixa o pessoal fazer lá que isso está bom. Agora não. Não, vamos induzir, né, pedir a esses grupos que também trabalhem a espiritualidade dos pacientes. Trabalhem a religiosidade dos pacientes. Então isso é algo, uma conquista muito valiosa. Mas ainda há muito a se conquistar, porque nós estamos ainda no campo da fé. Mas falta ainda a ciência se aprofundar nessa medicina espiritual. Reconhecer, como foi colocado para nós aqui, né, as necessidades do espírito e tratar disso de um modo também científico. Né? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. O soldado colocou, né, a medicina fala em espiritualidade, já é alguma coisa, é um começo, né? Então, se nós colocarmos assim a coisa de 40, 50 anos, do modo como a medicina tratava, era simplesmente cirurgia e remédio. Agora não, agora a psicologia já está muito mais presente. Essa parte de espiritualidade também está muito mais presente. Então é um começo dessa grande transformação. Mas ainda tem um caminho muito, mas muito longo ainda para ser tratado. Vamos em frente. A percentagem quase total das enfermidades humanas guardam origem no psiquismo. E aqui também vale outro detalhe, né? Não apenas no psiquismo do indivíduo naquele momento da sua vida. De pensar assim, olha, você está somatizando essa doença, você tem uma angústia muito grande, e essa angústia gerou esse problema de gastrite, esse problema no seu trato intestinal. Esses abalos nervosos, né, como se diz popularmente, é consequência do estresse, das preocupações que você tem e tudo mais. Então isso, repete e ainda vai continuar repetindo mais 1000 vezes, né, Andréia? Até que nós entendamos realmente essa realidade, e não apenas por uma questão de fé. Então, assim, a medicina hoje tem essa questão de olhar a doença como origem do psiquismo. Já reconhecem, por exemplo, essa somatização. Mas eles não levam em consideração a imortalidade do espírito e, por exemplo, a reencarnação. Quando o espírito, então, reencarna, trazendo sequelas do passado delituoso que ele teve, ele trata apenas aquilo daquele momento. Então, para vocês verem, reconhecerem o espírito como sendo uma realidade. Reconhecendo o espírito, nós vamos entender também a questão da reencarnação.
vamos entender também o corpo perispiritual. Olha quantos elementos ainda precisam ser reconhecidos e estudados adequadamente pela nossa medicina, pelas nossas ciências como um todo. Hoje nós temos a psicologia e a psiquiatria que estudam apenas aquilo que o indivíduo vive naquele momento da sua existência, também nesses dois casos, não reconhecendo a imortalidade do espírito. Se nós pegássemos psicólogos, né, hoje nós temos a Associação Médico Espírita, nós temos a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, são duas instituições que estudam as questões do psiquismo a partir da perspectiva da imortalidade do espírito, incluindo a reencarnação. Mas são duas associações dentro do ambiente espírita que têm interesse em se debruçar sobre esse assunto porque esses profissionais são espíritas. Mas tirando essas duas associações, nós olhamos para a medicina como um todo, para a psicologia como um todo, ela é muito objetiva, ela é muito materialista. Ela trata do indivíduo agora apenas, independente daquilo que ele é, né, independente de ele ser um espírito imortal. Então, mas é um começo para o desenvolvimento dessas ideias. O Dudu colocou, né, Joana fala que precisaremos muito da psicologia. Não é à toa que já tem uns 20 livros sobre esse assunto, né? Então, a psicologia precisa também evoluir nesse sentido, de ver além do corpo físico. Eu me recordo, só para vocês terem uma ideia, eu me recordo de um programa que foi veiculado na antiga Rede Manchete. Isso por volta de 1980 e pouco, 1990. E naquele programa, era um programa de entrevistas, eu me recordo de um rapaz, eu já cheguei a comentar sobre esse caso, só vou comentar de novo a partir dessa outra visão agora. Esse rapaz, ele usava drogas, depois ele saiu das drogas, se tornou evangélico, e ele sofreu um acidente de carro, se eu não me engano foi de carro. E aí ele teve a experiência de quase morte. Esse era o tema daquela roda de debate, como se fosse um pinga-fogo. Né? E aí então ele contava a sua história, que ele viu aquele túnel de luz, que ele sentiu a presença de pessoas, depois ele voltou tal para contar essa história. E eu me lembro de um psicólogo que era um dos entrevistadores ali, dos que analisavam aquela questão, que ele era materialista, ele era ateu, psicólogo e ateu. E ele dizia assim, não, isso que você teve é uma consequência das lesões da droga que você usou. Porque não tem essa coisa de você encontrar túnel de luz. Isso é tudo reflexo do seu pensamento. E hoje essa é uma afirmação que também os profissionais da atualidade falam. Porque conforme o corpo vai passando por uma ameaça de morte, pela lesão que é provocada, o nosso cérebro entra num processo de reação para tentar, tanto quanto possível, se manter vivo. Controlar o organismo de todas as formas. E esse tipo de reação no cérebro traz então essas imagens, essas alucinações, que depois quando o indivíduo volta, ele acaba depois tendo esses relatos. Mas que isso é reflexo da situação do seu cérebro. Não tem nada a ver com o espírito. Mas nós temos outros relatos que contradizem, né, que contrariam essas afirmações. E aí então, né, o indivíduo que relata pessoas que ele não conhecia, situações que aconteceram à sua volta que ele não tinha como saber, aquela coisa que a gente já falou sobre isso, né? De experiências de quase morte e tal, né? Então, aí fica naquela coisa, bom, essa explicação sobre a ativação, a hiperativação do cérebro é uma resposta, mas não é uma resposta para todos os relatos, todos os eventos que acontecem na mesma situação. Por exemplo, né, muito bem, o indivíduo viu um túnel de luz, foi um delírio, mas ele viu o que aconteceu na rua, na frente do hospital, no momento que ele estava em coma. Isso não pode ser delírio, porque ele descreveu. Então, eles vão tentando encontrar explicações tanto quanto possível. André colocou, né, creio que esses sentimentos ficam gravados no perispírito e a pessoa tem que aprender a se conhecer intimamente para sentir os desvios que tem e repará-los, né? Para isso ela precisa se reconhecer, né, Andréa? Porque nós não falamos apenas dos profissionais da psicologia ou da medicina.
Nós falamos do próprio indivíduo se reconhecer como espírito imortal e saber trabalhar o seu psiquismo. Tanto que Joana de Ângeles, que talvez seja uma das mais ativas, né, nesses estudos do psiquismo, ela escreve livro para todos, não escreve livro para profissionais. Então ela traz para nós ali mensagens diversas, reflexões diversas, orientações diversas, para que a gente tenha esse entendimento de que nós somos aquilo que nós pensamos, né? Basta mudar o pensamento que nós mudamos a nossa natureza. O Dudu colocou que passou por um afogamento, entrei em cenose total, né? E aí então também teve essa experiência do túnel e tal, né? Então, pode ser essa questão dos efeitos do cérebro? Sim, pode. Mas não se pode limitar apenas nisso, porque nós sabemos que há outros relatos que contradizem, como eu disse, essas situações. Seguindo em frente, vamos lá. O soldado colocou ali em cima, né, que o profissional tem que ser neutro, né, a respeito de... É errado se falar assim, né, desconsiderar a diversidade das crenças, né, o profissional tem que ser neutro. Assim, no caso ali, né, que eu comentei há pouco. Vamos em frente aqui para a gente finalizar. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda a origem no psiquismo. Sorridente acrescentou: orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão, ou seja, no corpo físico, né? No objetivo de aprender, observei. É por isso que temos os vales purgatoriais depois do túmulo. A morte não é a redenção. Nunca foi, esclareceu o ministro bondoso. O pássaro doente não se retira da condição de enfermo só porque ele se arrebente a gaiola. O inferno é uma criação de almas desequilibradas que se ajuntam, assim como o charco é uma coleção de núcleos lodacentos que se congregam uns aos outros. Quando, de consciência inclinada para o bem ou para o mal, perpetramos esse ou aquele delito no mundo. Realmente podemos ferir ou prejudicar alguém, mas antes de tudo ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Se eliminamos a existência do próximo, nossa vítima receberá dos outros tanta simpatia que em breve se restabelecerá, pelas leis do equilíbrio que nos governam, vindo, muita vez, em nosso auxílio, muito antes que possamos recompor os fios dilacerados de nossa consciência. Quando ofendemos a essa ou aquela criatura, lesamos primeiramente a nossa própria alma, de vez que rebaixamos a nossa dignidade de espíritos eternos, retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento. Sim, concordei. Tenho visto aqui aflitivas paisagens de provação que me constrangem a meditar. A enfermidade, como desarmonia espiritual, talhou o instrutor, sobrevive no perispírito. Prestem atenção agora, isso aqui é importante. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito e cuja execução não podemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Então aqui instruindo, né, sobre a questão da dor, que a dor, né, é a segunda força mais poderosa capaz de nos transformar, ficando apenas atrás da força de Deus. Nosso domicílio, porém, estava agora à vista. Os raios dourados da manhã varriam o horizonte longínquo. Despediu-se o irmão Clarencio paternal. Aquele era um dos momentos em que, desde muito, se devotava a ele a oração. Aqui então encerramos
esse nosso capítulo de hoje, né? Então, vimos aqui quantas instruções, né? Quantos ensinamentos importantes nós recebemos. O soldado colocou, né? Reconhecemos os nossos erros, primeiro, né? Arrependimento, expiação e nova atitude, né? Então, é o famoso AER, né? Arrependimento, expiação e reparação. É o que os Espíritos trazem para nós lá no Livro dos Espíritos. Então, esse arrependimento é o fundamental, né? O ponto principal. E talvez ele seja o mais difícil, porque o arrependimento ele precisa quebrar inicialmente uma barreira que para muitos é quase intransponível, que é a barreira do orgulho. O indivíduo reconhecer que errou é um passo extremamente difícil. Depois que ele se arrepende, aí depois vem o sofrimento, vem ali a oportunidade de correção, mas esse primeiro passo talvez seja o mais problemático. O mais problemático. André colocou nesse capítulo, é inesquecível, né? Para lermos e relermos, é muito aprendizado. Aliás, esse livro está me surpreendendo, vou ler de novo, né? Pois é que a gente fica preso muitas vezes, né, André, na trama, na história. A gente viu que até o capítulo número 19, onde a gente tinha estudado, até o capítulo número 20, não, 19, né? Tudo era concentrado em quem era quem fez tal coisa, né? A partir do capítulo 20, a gente começou a entrar na parte mais técnica. E aí a gente vê o quão difícil é esse tema. Isso porque a gente está lendo, né, dando uma estudada assim superficial. Mas haveria necessidade de um curso específico sobre isso, como de fato existem nesses cursos sobre perispírito, sobre o magnetismo, né, e dentre outros, né? Então, só voltado para isso. Muito trabalho mesmo.